Agora olhamos 2017 e os acontecimentos que o marcaram no plano internacional. Muito boa tarde, Padre Américo Aguiar, obrigado por estar connosco. Foi um ano recheado de acontecimentos também no plano internacional e desde logo eu atrevia-me a chamar para aqui também a relevância crescente que têm vindo a adquirir as redes sociais, que estão a ganhar espaço, até no plano informativo na vida dos cidadãos e que ao longo deste ano foram ganhando alguma relevância, as chamadas fake news, em que os cidadãos ficam por vezes sem saber até que ponto uma notícia é verdadeira ou falsa. Muito boa tarde a todos. Andamos nestes dias ainda imbuídos no espírito natalício. A balança começa a dar sinais de que os excessos, porventura, das coisas tão boas que temos no nosso país em volta do Natal implicam. E eu quero saudar a todos. Hoje é dia dos Santos Inocentes, que a Igreja evoca, e por isso uma saudação especial a todos aqueles e aquelas que não tiveram o Natal que gostavam, mas viveram a experiência da ausência de familiares, e estamos a falar dos incêndios que abalaram Portugal, das vítimas mortais, e todas as famílias que pela primeira vez vão viver a ausência física de um seu ente querido neste Natal. Fake news. Nós parece que nos habituámos à questão, ou seja, parece que nos habituámos e há o perigo de relativizarmos a verdade e a mentira das coisas. Não é? Parece que não é importante e é fundamental. Na relação uns com os outros, na relação institucional, neste mundo que partilhamos, é fundamental que nos entendamos quanto à verdade e à mentira das coisas. O que foi visto neste ano, que entretanto termina, é que parece que não é assim tão importante ser verdade ou ser mentira. E a utilização das fake news por parte de potências mundiais, por parte de máquinas partidárias para enganarem os eleitores para uma votação, e depois as interferências internacionais que existiram ou não existiram, coloca-nos um problema muito complicado de gerir e coloca-nos a nós, cristãos, homens e mulheres de boa vontade, uma exigência de sermos capazes de lutar contra esta indiferença da verdade e da mentira. Nós temos que ser arautos daquilo que é a verdade e os mídias, independentemente de serem de confissões religiosas ou não, têm a obrigação, e os jornalistas, pelo seu código deontológico, têm a obrigação de ser emissores daquilo que é a verdade. É um desafio também que se abre aos órgãos de informação tradicionais, digamos assim, perante estas novas potencialidades. Também eles têm que posicionar neste campo, não é? Apresentando as formas credíveis de informar. Quando nós começamos a colocar a possibilidade de dispensar a figura do jornalista como leitor e intermédio daquilo que é a realidade da minha cidade, do meu país e do mundo, quando eu começo a aceitar que qualquer pessoa no mundo me dê informação sobre o que está a acontecer e essa pessoa não está obrigada a nenhuma regra, a nenhum regulamento de verdade ou de mentira, eu sujeito-me a alicerçar o meu pensamento e as minhas opções em mentiras, como tem acontecido. E isso depois implica que, às vezes, nos relacionamentos internacionais, outros valores se levantem e que baralhem o xadrez internacional de uma maneira tão falsa como nunca se viu como agora. Há pouco tempo completava-se um ano de presidência de Donald Trump, um ano marcado pela sua irreverência, imprevisibilidade também por parte de um presidente de uma nação poderosa que veio com o seu estilo e com a sua forma de fazer política baralhar também um bocadinho as formas de como olhávamos estes homens. Sim, nós primeiro temos que respeitar o Estado, neste caso os Estados Unidos da América, e as suas opções, como em relação a qualquer outro país. Os americanos escolheram, é aquela a escolha. E respeitamos a figura do Presidente como tal. Agora, parece-nos, não é? E por aquilo que vamos lendo das fake news ou da verdade, que não é uma figura que tenha cativado a nossa atenção e segurança para aquilo que são as suas decisões e para aquilo que é a leitura que ele faz da realidade internacional. Mesmo nestes dias últimos, a questão em volta de Jerusalém e da mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém apanhou, acho que a todos, mesmo os que são opositores do Presidente Trump, os países inimigos, digamos assim, mesmo esses foram surpreendidos, porque nem os amigos nem os aliados foram capazes de se associar àquela decisão. Porquê? Porque não estava em cima da mesa, porque não era um assunto que tivesse a necessidade de ser abordado neste contexto e nestas circunstâncias, e parece-nos
que foi catapultado por razão absolutamente nenhuma. E às vezes acontece que muitas decisões, ou algumas delas, tenham esse alicerce de barro muito frágil que a administração Trump nos presenteia e que não tem nada a ver com aquilo que era a velha tradição das decisões da administração dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à política internacional, de uma concertação permanente, mesmo naquilo que significa as Nações Unidas e o Conselho de Segurança. Estávamos habituados sempre ao choque dos dois blocos, mas agora estamos sempre assim na iminência de não saber o que é que de manhã cedo ou de madrugada o Presidente Trump vai decidir ou vai fazer e quais as consequências para o mundo inteiro. Também a questão da ameaça do terrorismo, que se mantém ativa no mundo, obviamente, mas que não esteve particularmente intensa no ambiente, no contexto europeu, embora tenha visado particularmente comunidades cristãs. Recordo aqui diversos atentados perpetrados em templos religiosos, atingindo também muçulmanos, não é? Mas, no caso, os cristãos foram também particularmente visados este ano por ataques terroristas. É triste, e contra mim falo, que nós atribuamos um valor diferente a uma morte, a uma vítima mortal de terrorismo na Europa ou no mundo ocidental e a mortes na Ásia ou na África, não é? Nós vemos que quando morrem dezenas ou centenas de pessoas noutras latitudes que não o mundo ocidental, parece que relativizamos as coisas. E quando morre um que seja num ambiente ocidental e europeu, ficamos muito mais sensíveis, ficamos muito mais provocados perante esses acontecimentos, mas nós temos que nos comportar de outra maneira, não é? A vida humana vale por si só, independentemente da localização geográfica, independentemente daquilo que aquela pessoa é, da sua raça, da sua cor, da sua ideologia, da sua religião. Quando alguém é assassinado, neste contexto ou noutro qualquer, o valor da sua vida é o mesmo de qualquer outra. E nós temos que estar mais atentos e gritar mais alto esses atos cruéis, hediondos que têm acontecido, que têm pulverizado o mapa asiático e africano, principalmente, e de um modo especial com vítimas que até são do contexto dos nossos irmãos muçulmanos árabes e de outras confissões, e nós não podemos permitir que a violência, que a morte, que o desrespeito pelo valor da vida seja desvalorizado quando são ou não são perpetrados na nossa proximidade ou vizinhança, ou quando são lá longe e nós não nos preocupamos muito com isso. O Papa Francisco falava, no início do seu pontificado, no receio que ele tinha da globalização da indiferença, de perdermos o hábito de chorar, de perdermos o hábito de estarmos solidários com quem vive esses acontecimentos. E isso pode acontecer, porque nós estamos habituados ao comando da televisão e está a dar uma notícia da morte, de um atentado, nós mudamos para outra coisa qualquer que nos anime e depois regressamos e parece que já passou. Ora, não passou. A morte, a violência, o choro, a dor daquela gente continua, independentemente de nós mudarmos de canal. E o Papa quis manifestar precisamente a sua proximidade e solidariedade em relação a estas vítimas da violência religiosa, viajando para o Egito, uma viagem de alto risco que o Papa não temeu, indo assim ao encontro de irmãos particularmente perseguidos. É verdade, nós já nos esquecemos das coisas, o tempo foge, não é? E nestes contextos da presença do Papa, das suas viagens, como nós tivemos a experiência em Portugal, vivemos tudo intensamente, mas depois passa imediatamente. E essa viagem que antecipou a vinda a Portugal foi, como disseste, de um risco muitíssimo elevado, não é? Mas o Papa tem-nos surpreendido também dessa maneira, quer pelas opções de risco que toma, quer pelas opções geográficas que toma, principalmente na sua opção por visitar países que não são de modo nenhum locais de presença cristã católica acentuada. Como aconteceu agora em Myanmar e Como aconteceu agora, Bangladesh. exatamente. Quer sejam países que, pelas mais diversas circunstâncias, são bombas relógio, socialmente falando e politicamente falando, e que o Papa vai, e como referiste, vai sem qualquer complexo, sem qualquer problema, e leva aquilo que é a sua mensagem, mesmo não falando disso, como o Papa explicou no avião de regresso a Roma, dizer, não é preciso dizer as palavras, às vezes diretamente, porque o que importa é a mensagem que levamos, e o Papa, nesse aspecto, tem sido um arauto daquilo que é a paz e do diálogo, mesmo dentro de países que não são, objetivamente, de confissão judeu-cristã, como é o caso.
Claro. Padre Américo, ficam estes assuntos, muito mais havia para focarmos aqui. São apenas alguns exemplos que marcaram também este ano de 2017. Obrigado pela sua presença hoje aqui a comentar e a conversarmos sobre estes. Continuação de boas festas para todos.